Boa noite, pessoal. Eu vou dar início ao capítulo 3, referente à avaliação das propriedades. Só recordando, eu tenho aqui um diagrama temperatura versus volume específico, onde eu estou a uma pressão constante e a uma temperatura de saturação. Essa pressão constante é também a pressão de saturação. Como nós falamos na aula passada, quando nós estamos a uma temperatura inferior à temperatura de saturação, nós temos líquido subresfriado ou líquido comprimido quando nós estamos a uma pressão maior do que a pressão de saturação. Se nós continuarmos fornecendo calor e mantivermos a pressão constante, nós chegamos a líquido saturado. Lembrando que neste ponto o título é igual a zero. Toda a massa do sistema é igual à massa do líquido. Se nós continuarmos fornecendo calor, continuamos a pressão e temperatura de saturação. Entre os pontos F e G, nós teremos líquido mais vapor saturado, onde o título pode variar de 0 até 1. Até chegarmos em vapor saturado, onde toda a mistura virou vapor saturado. O título é igual a 1. Recordando, aqui nós temos um ponto de inflexão, que é o ponto crítico, que não existe uma distinção entre líquido e vapor. Então, aqui, por exemplo, para a água, nós temos a pressão crítica. Se a gente continuar fornecendo calor, nós vamos atingir uma temperatura maior do que a temperatura de saturação. Nós continuamos com a pressão constante, até chegar em vapor superaquecido. Hoje, nós vamos apresentar as tabelas que nós temos para utilizar e classificar as propriedades. A nossa referência é a água. Então, são as tabelas termodinâmicas de A2 até A6. A2E e A2 até A6E, nós estamos no sistema inglês. Aqui, A2 a A6 no sistema internacional. Observem que as tabelas A2 e A3, elas vão nos dar as propriedades de líquido e vapor saturado. Vocês vão ver que o livro usa F para líquido e G para vapor. A tabela A2 é conhecida como tabela de temperatura e a tabela A3 é conhecida como tabela de pressão. Por que isso? A tabela A2, a primeira coluna é a temperatura de saturação. Logo após, vocês têm a pressão de saturação correspondente. A tabela A3 é a pressão de saturação, a primeira coluna. E a segunda coluna é a temperatura de saturação correspondente. Então, reforçando o que eu falei. A primeira coluna da tabela A2 é de temperatura de saturação. A segunda tabela é de pressão de saturação correspondente.
E logo após, nós temos a terceira e a quarta coluna, que são do volume específico do líquido saturado e volume específico do vapor saturado. A legenda foi feita exatamente para identificar cada coluna para vocês. Isso tanto vale para a tabela A2 como para a tabela A3. Sendo que a diferença entre A2 e A3, que a A2 começa com temperatura e logo depois pressão, e a A3 começa com pressão e logo depois temperatura. O que eu acabei de falar com vocês aí. Essa aí é a tabela A3. Observe, eu tenho a pressão de saturação, primeira coluna, temperatura de saturação, segunda coluna, terceira coluna, volume específico do líquido saturado, quarta coluna, volume específico do vapor saturado. Eu vou dar um exemplo para utilização da tabela A2 e também como se faz a interpolação. Veja, eu quero determinar as propriedades para a água, a temperatura de saturação de 235. Se vocês forem na tabela A2, vocês têm a temperatura de 230 e a temperatura de 240. Aí um aluno vai me perguntar, posso fazer a média entre os dois valores? Não, nós vamos fazer a interpolação entre os valores, até mesmo para aprender. As calculadoras fazem isso, mas durante as provas e a realização das atividades, eu gostaria que vocês fizessem como eu estou mostrando aqui. Nós vamos usar a semelhança dos triângulos. Veja, para a temperatura de 240 e a pressão de saturação de 33,4 bar, eu tenho o volume específico do líquido e o volume específico do vapor. No outro extremo, eu tenho para a temperatura de 230, as propriedades correspondentes. E o que eu quero? Eu quero para a temperatura de 235. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o triângulo maior está para o triângulo menor. Então, 240, primeiro para a temperatura, está para 230, assim como 235 está para 230. Igual qualquer propriedade que eu precisar, por exemplo, pressão. Então, a pressão maior menos a menor do outro extremo vai estar para a pressão que eu quero menos a pressão do outro extremo. Assim, eu fiz para volume específico, aqui, volume específico a 235, então, eu fiz volume específico do líquido e assim eu fiz para o volume específico do vapor. E encontrei estes valores. Conferem, por gentileza. Espero que vocês tenham entendido. Vamos precisar, a partir de agora, muitas vezes fazer interpolação. Recordando, né, o volume específico, quando eu tenho líquido mais vapor, quando eu tenho uma mistura bifásica, quando eu estou no estado saturado, nós demonstramos o título, não foi isso? E aí, nós chegamos a esta equação. Então, veja, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu quero saber qual que é o volume específico da mistura quando eu tenho um título a 0,9. Então, a equação é essa. Título
é o volume específico da mistura menos volume específico do líquido está para o volume específico do vapor menos volume específico do líquido. Eu busquei na tabela 3 os valores correspondentes para a temperatura de saturação, volume específico do líquido e volume específico do vapor, e substituí na equação que nós deduzimos anteriormente para título e achamos, nesse caso, o volume específico da mistura. Vejam, para que a gente possa definir os estados, normalmente nós vamos utilizar esses diagramas que já foram apresentados. Temperatura versus volume específico e pressão versus volume específico. O que eu disse aula passada, né? Em cima do diagrama, nós vamos definir o estado. Se o volume específico for menor do que o volume específico do líquido, eu tenho uma temperatura menor do que a temperatura de saturação, ou uma pressão maior do que a pressão de saturação, e não tem título. Então, eu posso usar a tabela 5. Se meu volume específico estiver compreendido entre o volume específico do líquido e o volume específico do vapor, nós temos uma mistura bifásica. Nosso título está compreendido entre 0 e 1. E se meu volume específico for maior do que o volume específico do vapor, eu tenho vapor superaquecido. Então, nós vamos usar a tabela 4. Aí, vocês me perguntam, e se ele for igual ao volume específico do líquido saturado? Nós vamos usar a tabela 2 ou a 3. E se ele for igual ao volume específico do vapor saturado? Nós vamos usar a tabela 2 ou a 3. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu tenho água, onde eu peguei a pressão de saturação correspondente, o volume específico do líquido e o volume específico do vapor. E eu quero representar estes 3 volumes no diagrama. Então, vejam. Esse é o volume específico do líquido, porque está sobre a curva de líquido saturado. Este é o volume específico do vapor. Por quê? Porque está sobre a curva de vapor saturado. Onde que eu peguei esses dados? Eu peguei esses dados na tabela anterior. Agora, veja, eu estou com um volume específico menor do que o volume específico do líquido. Então, eu tenho líquido subresfriado ou comprimido. Eu estou com um volume específico compreendido entre o volume específico do líquido e o volume específico do vapor. Então, eu tenho líquido mais vapor. Eu tenho uma mistura. Agora, eu tenho um volume específico maior do que o volume específico do vapor. Então, eu tenho vapor superaquecido. O que nós já tínhamos falado em relação às propriedades serem independentes, né? E quando elas são independentes, nós podemos trabalhar com a tabela A4 para vapor superaquecido ou a tabela A5 para líquido comprimido. Então, vejam, eu vou usar agora a tabela A4. Então, o que eu vou fazer? Eu quero a pressão de 4 megapascal. Isso aqui é a temperatura de saturação, que está escrito aqui. Mas eu quero 4 megapascal a 600 graus. Então, eu estou uma temperatura maior do que a temperatura de saturação. Então, eu tenho vapor superaquecido. Então, eu vou na tabela 4, onde a primeira linha me dá as propriedades, a segunda linha me dá
o valor da pressão e a temperatura correspondente à saturação. Primeiro valor é o de saturação, e vocês observam que a pressão, que a temperatura, desculpa, vai aumentando, porque vapor superaquecido é maior do que a temperatura de saturação. E o caso contrário, que eu tenho uma temperatura inferior à temperatura de saturação ou uma pressão maior do que a pressão de saturação. No nosso caso, eu fui na tabela A5, peguei a pressão de 5 megapascal, observei qual é a temperatura de saturação e eu estou uma temperatura menor do que a temperatura de saturação, por isso que eu vim nessa tabela. E aí eu vou pegar as propriedades necessárias. No caso, como eu tenho líquido subresfriado ou comprimido, aqui está o volume específico do líquido. Observem que o máximo da tabela é a temperatura de saturação, no caso de uma tabela de líquido comprimido. E se vocês observarem, de vapor superaquecido, ela começa com a temperatura de saturação, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu agradeço pela atenção e aguardo vocês no próximo encontro.